Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente conversa sobre o impacto da pandemia da Covid-19 para a educação e o que muda daqui para frente, quais são as discussões que a gente vai ter nesse contexto. E para isso eu recebo nesse momento aqui no Papo com Ela o professor e pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, Silas Borges Monteiro, ele que é ligado ao Instituto de Educação da UFMT. Professor, muito obrigada pela presença aqui no Papo com Ela para que a gente pudesse conversar. Obrigado pelo convite, Michele. Professor, a gente vivencia um momento de mudança, né, que vem trazendo perspectivas do que pode ser esse pós-pandemia. O que se discute no âmbito educacional das experiências que a gente já vivencia nesse momento? Ok. Primeiro dizer, Michele, que ainda é uma questão que tem uma certa dimensão especulativa, eu diria. Por que especulativa? Porque na universidade, isso no mundo todo, posições a respeito de futuro, enfim, perspectivas de futuro, elas decorrem em parte da experiência passada, certamente, mas também de um momento de pesquisa que às vezes se dá enquanto o processo se desenvolve, né? Então, eu diria a você que nesse momento as universidades têm se mobilizado no sentido de organizar suas pesquisas para pensar, enfim, o que será em cenários possíveis, né? Porque no que diz respeito à educação, não há como você fazer projeções que sejam meramente quantitativas ou estatísticas, né? Prognósticos desse tipo. A epidemiologia consegue fazer isso melhor, por exemplo, e a gente tem visto a experiência. A educação não exatamente desse modo. Então, nesse momento, o que nós temos ouvido, né, o que se tem ouvido, são ensaios, esforços de compreensão deste momento, para que, ao compreender de que se trata esse momento, sobre todos os aspectos, o que a gente poderia pensar em termos de futuro, né? Então, nesse momento, eu diria, as universidades estão em processo. Então, tudo que se tem dito ainda fica num certo âmbito de leitura do passado, uma certa compreensão do presente e de possibilidades do futuro, mas ainda de forma, eu diria, com uma certa imprecisão. Então ainda tem uma certa dimensão especulativa. Professor, então vamos mudar o contexto, okay. Não pensar no que será o futuro, mas que tipo de discussão a pandemia traz no que diz respeito ao modelo educacional que a gente desempenha no país e diante de todo esse cenário de mudança radical, a gente consegue enxergar um novo modelo, né? A gente pensa que seria melhor ter alguma outra forma de praticar a educação no país? Muito bem recolocada a questão, Michele, nesse sentido. Porque, de fato, aí você tem razão, este momento já tem sinalizado problemas, eu diria. O primeiro deles, que está mais evidente no que diz respeito à educação, é a potencialidade de acesso à informação da sociedade brasileira de um modo geral, né? E aqui a gente não fala apenas de dispositivos de conexão, né, como computador, ou tablet, ou smartphone, mas mesmo de condições de acesso a dados, a banda, enfim, a internet, que não é do mesmo modo, não é distribuída do mesmo modo na sociedade, né? Veja, Michele, nós temos uma sociedade que ainda reserva uma parte da sociedade, historicamente os governos têm feito isso, não ter acesso à energia elétrica. Bom, se uma parte significativa da população não tem acesso à energia elétrica, ao lado disso não tem acesso à água e, portanto, a saneamento, o que diria sobre acesso à banda de internet para comunicação? Então, a desigualdade do acesso aos bens, diria, públicos, republicanos, que qualquer pessoa deveria ter, água, esgoto, energia elétrica, e neste momento, né, eu colocaria nesse rol o acesso à internet, porque é acesso à informação, a pandemia demonstra a desigualdade da sociedade. Então, talvez o primeiro indicador seria os governos,
né, em todos os níveis, né, federal, estadual e municipal, começarem a fazer o dever de casa no sentido de um plano mesmo estratégico de atendimento à infraestrutura, a saneamento básico para a população brasileira. Então, essa pandemia revelou essa desigualdade, né? Ao lado disso, nós temos uma história da educação que também ao longo da história foi se realizando, que colocou sobre o prédio chamado escola, sobre esse prédio, a responsabilidade do acesso a conhecimento, à informação, à ciência, à educação. E você deve ter notícias também, enfim, né, porque isso não é só de pessoas mais velhas como eu, que se lembra de como isso tudo foi acontecendo. Nós tínhamos menos escolas, depois começamos a ter mais escolas, depois começaram a desenvolver vias de acesso a essas escolas e transporte público de acesso a essas escolas. Isso foi durante muito tempo. A escola que nós temos hoje demorou para ser feita. Eu diria, a gente vai precisar refazer esse projeto de escola, porque eu não sei se a escola, a ela compete exatamente o que competia antes, justamente em situações desse modo. Como, por exemplo, colocar na mesma sala 20, 30 crianças ou adolescentes ou adultos, né, jovens adultos ou adultos na mesma sala, ouvindo a mesma pessoa, né? Eu acho que isso vai entrar no foco, né, de uma revisão que a pandemia coloca. E um terceiro ponto que eu colocaria, Michele, é a atividade docente, né? Nós nos sentimos muito confortáveis com esse modo como a educação é oferecida, né? Você tem uma pessoa à frente de um grupo de outras pessoas sentadas, né, mais ou menos com um ambiente relativamente atendido, né, agradável, com cadeiras relativamente, né, confortáveis para ficar um bom período sentado ali. Claro que né, não é exatamente desse jeito. Eu até participei já de outras entrevistas onde mostraram as salas de aula de latas, enfim, aquela coisa toda. Eu também já vi isso que eu não tinha visto, mas enfim, no sentido geral, uma sala onde as pessoas estão sentadas e alguém falando. Eu me pergunto se isso vai se sustentar. Eu não estou seguro que permanecerá assim, porque eu não sei se é o cerne da docência dizer para as pessoas o que está escrito ou disponível em algum lugar, num livro ou mesmo na internet, né? A ação docente, Michele, ela requer um entorno dela tão mais denso do que alguém que fique falando, dando informações para as pessoas na mesma sala, e que isso, nesse momento, fique evidente. Eu diria, se coubesse à docência apenas dizer coisas, um YouTube resolve. Não precisaria da figura do professor. Né? Põe um vídeo de YouTube, inclusive com um ator ou um bom comunicador. Mas não é disso que se trata. Compreender processos, compreender circunstâncias, envolver contextos, conhecer as pessoas, planejar esse processo, avaliar esse processo. Eu diria, um dos pontos é a oferta da informação, que nesse caso as tecnologias ajudam, mas essa competência, essa capacidade de mobilizar pessoas em direção ao conhecimento ao professor, isso vai ter que ser repensado, sabe? Eu acho que está sendo repensado. Nesse contexto, professor, o que a gente visualiza no profissional de hoje? Nós já temos profissionais que se enquadram nesse perfil, como o senhor disse. Não cabe ao professor somente trazer a informação, mas envolver o aluno nesse contexto, ajudar numa compreensão de mundo dentro daquele conteúdo. A gente vai ter que pensar na formação desses professores também? Ou hoje a gente discute mais o que seria a valorização desse profissional? Então, eu acho que é um movimento simultâneo. Né? Primeiro, de valorização, no sentido de que professores e professoras tenham condições objetivas, eu diria, de trabalho, né? Que se sintam
e que tenham a remuneração adequada para uma vida digna, né? Então, isso por um lado, e isso não é igual no país todo, né? Há situações bem distintas, também não é igual no estado de Mato Grosso, também há discrepâncias, né? Muito embora o Fundeb tente mais ou menos garantir uma questão mínima, isso não é igual em todo o estado, e ao lado disso, dar um passo significativo na formação de professores. A UFMT, no caso, ela historicamente tem se preocupado com a formação de professores, isso antes mesmo de eu chegar lá nos anos 90. Desde os anos 80, ela tem um importante processo de atendimento a professores da rede no estado todo, né, com várias modalidades que chamávamos de interiorização, que era um curso nas férias, ou educação à distância, que da UFMT é uma referência nacional e internacional, mas ainda dentro de um modelo que não havia a presença do vírus. Entende? Isso muda muito. Isso muda muito as relações e isso muda muito o que o professor faz, né? Então, eu penso que é uma boa oportunidade de começarmos a pensar o que será essa docência, com esses dois aspectos que você chama a atenção. Por um lado, a formação para esse momento hoje, ao lado das condições objetivas de remuneração e de trabalho. Professor, quando a gente pensa na pandemia, a gente acelerou um processo que vinha sendo discutido dessa possibilidade de disseminação do conhecimento através dessas estruturas escolares para, por exemplo, localidades onde carece de mão de obra, né? Vamos pegar o interior de Mato Grosso, onde a gente não tem professor de física, não tem professor de matemática, não tem professor de biologia, e aqueles estudantes precisam ter acesso a um profissional que os ajude a compreender aquele universo. E existia sempre uma resistência muito grande ao que diz respeito ao EAD fora do ensino superior. A pandemia pode, nesse contexto, mostrando essa vivência, flexibilizar e se pensar num outro momento em lançar a mão dessa ferramenta para garantir acesso a essas pessoas? Eu estou seguro que sim. Há possibilidades da tecnologia para isso. Se lembrando, Michele, que a letra do alfabeto é uma tecnologia. Né? Ela não é natural, ela não nasceu do nosso corpo. Né? O som é natural, mas o modo como você organiza o som e você emite esse som também é, de alguma forma, um aprendizado, e eu diria quase uma tecnologia, porque você aprende a mobilizar o seu aparelho vocal. Né? Então, esse é um ponto. Lápis é uma tecnologia, lousa é uma tecnologia, giz é uma tecnologia. Então, as tecnologias sempre estiveram, de alguma forma, presentes na educação. A única suspeita que eu tenho nesse momento é que nós temos uma grande experiência do que nós costumamos chamar de ensino presencial, educação presencial, e também já temos um conhecimento consolidado sobre o que é educação à distância. Eu não penso, e aí eu digo nesse sentido de uma especulação, né? Eu não creio que o que virá será a junção dos dois, um pouco de um pouco de outro, tem que ser outra coisa. Porque a educação à distância, e isso que eu acabei de dizer, que você confirmou da experiência do Mato Grosso, ela ainda tem uma certa lógica presencial, ainda tem. Quando você traz um grupo de estudantes, 20, 30, 40, enfim, eu dou aula no doutorado e mestrado. Tenho na minha tela 10, 15, 20 alunos. Aquilo é presencial, né? Não é à distância. Então, deverá virar outra coisa, sabe? Eu acho que esses nomes que têm se dado, ensino híbrido, enfim, são esforços para tentar dar uma resposta imediata, que eu acho que isso é importante, mas que não resistirão ao tempo. Né? Mesmo porque nós não sabemos exatamente como vamos viver daqui para frente. Então, nesse sentido, eu diria, virá algo novo. A sociedade será outra, as relações serão outras. Nenhuma pandemia deixou depois de si as mesmas relações.
entre as pessoas, nos espaços sociais, nas relações afetivas. Basta lembrar da AIDS, que mudou as relações afetivas, mudou o encontro das pessoas. Eu tenho pouca dúvida que nós vamos continuar que nós não vamos continuar do mesmo jeito. Eu acho que vai mudar, as relações vão mudar. E nessa mudança, eu acho que a gente precisa de trazer o que aprendemos com o presencial e à distância e inventar o novo. Eu diria, é um momento de inventar o novo. Sabe? Eu acho que esse é o grande desafio da educação hoje. Intelectuais, pesquisas, governos e todos eles têm feito nada sobre isso. Né? Tinha uma acomodação, né? Sim, é importante esse espaço de debate justamente por isso, para provocar governos de todos os níveis para dizer, precisamos reinventar o futuro. Como? Sentando, pesquisando, discutindo, conversando, também experimentando, né? Mas precisamos inventar o futuro. E nesse contexto a gente também valoriza a pesquisa, né? Que vem sendo tão desvalorizada no decorrer dos anos do nosso país. Sim, é verdade, fundamental. Professor, muito obrigada pela vinda aqui no Papo. Eu que agradeço.